noite, paz do Senhor. Vamos continuar hoje. Vamos continuar. Ontem a gente entrou, a gente conversou e foi lido, né? Mateus. Nós lemos um trecho de Mateus, quando o Senhor fala para a gente ajuntar tesouro no céu, aonde a ferrugem e a traça não consomem, né? E ontem a gente compartilhou esse trecho da palavra, Jesus falando que basta cada dia seu mal, para a gente não andar ansioso, preocupado pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia seu mal. Então, Jesus estava falando, vive um dia de cada vez, confie em mim, eu estou cuidando de tudo, coloca sua confiança em mim. É isso que ele estava falando. Ontem a gente compartilhou essa palavra. E aí nós vamos continuar hoje. Quando Jesus continua o sermão da montanha, e aí ele fala sobre a gente não dar as coisas santas para os cães. São as pessoas que escarnecem da palavra de Deus, as pessoas que debocham das coisas santas, sagradas de Deus. Então Jesus sempre nos advertiu e sempre falou por parábolas, para que aqueles que tivessem sede entendessem e compreendessem o reino de Deus. O reino de Deus é estabelecido dentro de nós e ele não vem com aparência humana. É espiritual o reino de Deus. Então Jesus disse, se alguém te mostrar outro Cristo, ei-lo ali, ei-lo aqui, não acrediteis, porque o reino de Deus é estabelecido dentro de nós. Então você pode não ter aparência, mas Deus sonda e conhece o íntimo do ser humano. Deus é quem sonda e quem conhece. Então, a aparência pode ser de muito santo, de muita santidade, mas o Senhor sempre nos adverte a nós prestarmos atenção, porque nem sempre aquilo que brilha realmente é aquilo de fato. Para a gente vigiar, cuidar, para a gente não ser enganado. Então Jesus ele sempre nos chamou a atenção, falando através de parábolas, para que somente aqueles que de fato tinham sede da palavra fossem alcançados, para que aqueles que estavam usando de falsidade ou de hipocrisia não compreendesse e não entendesse, mas que aqueles que de fato tinham sede de compreender a palavra, de entender os mistérios do reino de Deus fossem alcançados. E aí ele fala aqui, ó, para a gente não julgueis, para que não sejais julgados. Jesus continua falando, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados também, Jesus fala. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Então Jesus está dizendo, com a medida que a gente mede, a gente será medido. É com a mesma medida. Então, se você perdoa, você é perdoado. Você deseja ser muito perdoado, então perdoe. E Jesus continua falando, por que você repara no argueiro que está no olho do seu irmão? Não vê a trave que está no teu olho? Jesus está falando, olha para dentro de si, olha para dentro de você. Não preocupe com o teu irmão. Jesus chama a nossa atenção para a gente preocupar com a nossa vida espiritual. A gente ter responsabilidade com as nossas escolhas. Quando a gente amadurece, a gente entende
e a gente começa a não querer a mudança das pessoas, mas a gente começa a mudar a gente mesmo. A gente para de incomodar com o que a pessoa fala e a gente passa a preocupar com o que está no nosso coração. E a gente vê que tudo muda ao redor. Quando a gente entende que a responsabilidade da nossa vida é nossa. E o que o outro faz é problema dele com Deus. Então a gente para de preocupar demais com o que as outras pessoas estão falando, estão dizendo, e a gente passa a concentrar em Deus e em nós, porque a salvação é pessoal e é individual, e Deus vai tratar com cada um de nós. Nós vamos prestar conta de todos os nossos atos diante do Senhor. Então a gente passa a concentrar a nossa atenção no que de fato tem importância, que é na nossa vida com Deus. E a gente passa a então buscar em Deus resposta para aquelas coisas que a gente precisa, de fato. E a vida fica mais simples quando a gente entende que a gente, de fato, precisa agradar o nosso Pai, o nosso Deus, Criador de todas as coisas. E aí o que as outras pessoas estão pensando a nosso respeito perde aquele valor que às vezes a gente dava. E aí a gente passa a encontrar mais sentido na nossa vida. Aí Jesus continua falando: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, estando uma trave no teu? Então, às vezes, a gente está tão preocupado que a gente esquece de olhar para dentro de nós. Então, a gente, quando passa a olhar para dentro de nós, com sinceridade, a gente agrada o coração de Deus, porque Ele chamando a nossa atenção. E Jesus pega pesado. Ele fala assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Porque Jesus, Ele corrige quem ama. E quem aceita a correção é filho. Então Ele fala: tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, quando você de fato estiver disposto a andar comigo, aí sim, deixar eu transformar a sua vida, aí você pode orar pelo teu irmão, porque de fato você vai estar preocupado com ele. Então não deis aos cães as coisas santas. As coisas santas de Deus não é para ser oferecida a qualquer um. Não é para colocar em promoção, igual eles colocam promoção nas barracas, quando está terminando o horário da feira. Então, vê que as frutas vão acabando, abaixa o preço, porque a fruta está amassada, está com defeitinho aqui. Não, Jesus não é isso. Então, Ele nos exorta para a gente não dar aquilo que é precioso, não ficar oferecendo, porque a palavra de Deus é para ser compartilhada e quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, se o Senhor tocar no seu coração para você compartilhar uma palavra e falar para alguém alguma coisa da parte de Deus, por obediência a gente entrega, e a responsabilidade é do Espírito Santo, é Ele quem vai operar, quem vai tocar na pessoa. É o Espírito Santo é quem vai completar aquilo. E aí Jesus fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então Jesus ele fala o seguinte: você quer de fato mudança? Você quer andar comigo? Aí sim você vai pedir
buscar e vai encontrar o Senhor. Então, quando Jesus vê que de fato você quer um relacionamento de fidelidade com Ele, você vai encontrá-lo. Se você aceita a correção do nosso Deus, do nosso Pai, Ele vai se achegar a você. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Então, Jesus vai se mostrar a você. Então, essa palavra é preciosa. Então, você vai passar a ter um relacionamento com o Senhor. Aí, Jesus continua falando aqui, ó. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão, o filho, ele dará uma pedra? E pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Jesus falou, se vocês são maus e sabem dar boas coisas para os seus filhos, muito mais o Pai que está no céu, se vocês pedirem, Ele vai atender. O Pai tem o melhor para nós. E Jesus continua falando, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Então Jesus está falando, cuidado, muitos caminhos, mas é só um que conduz ao céu. Então não são todos os caminhos que levam a Deus, é um caminho, e é por Jesus. Jesus, ele te chama, me dê tua mão, vamos caminhar comigo? Vamos caminhar, porque o destino é a vida eterna, o destino é o céu. Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui. Nós somos cidadãos do céu. Estamos na terra para fazer a diferença. Estamos na terra para iluminar, para temperar, para dar sabor. Mas nós não somos daqui. Aí Jesus fala, acautelai-vos, ou seja, cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, parecendo ovelhas, tem aparência de piedade, mas interiormente são lobos devoradores. Então, é pecado pintar o cabelo? Não. Por quê? Não está na palavra. É pecado cortar o cabelo? Não. É pecado usar batom? Não. Não é pecado. A gente tem que seguir o que a Bíblia diz. Então, pessoas que não cortam cabelo, pessoas que não usam batom, é uso e costume, regras humanas. Na Bíblia não está escrito isso. Fica claro, tá? Nada contra, cada um é livre. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Então a gente tem que ter prudência, né? A gente tem que ter prudência. Então não é usar um brinquinho é pecado? Não. Anel? Não. Cordãozinho? Também não. Tá? Não é pecado. Usar um cordão de folheado, um cordão de prata, um anel folheado, não é pecado. Tá, gente? Não é pecado. Se fosse pecado tanta coisa que as pessoas dizem que não está na palavra, é hipócrita igual Jesus está falando. Porque eles falam que assistir televisão é pecado, eles falam que tudo é pecado. Mas então o que eles estão fazendo na internet? Internet também é um canal. Então eles não deveriam nem estar na internet. Quem fala isso usa de hipocrisia, colocando uma carga pesada no povo. Tudo é pecado. Então o que é pecado? Pecado é mentir, enganar, adulterar. Pecado é sexo fora do casamento. É pecado. Então é pecado que a Bíblia diz que é pecado.
Isso é pecado. Enganar, roubar, pecado. Tá na Bíblia. Então, tudo que a gente tem que conferir na Bíblia, na palavra de Deus, aquilo que a Bíblia diz. Então, nós vamos saber o que é pecado e o que não é pecado. E não ficar seguindo. A gente tem que seguir Jesus. Jesus nos ensina. Então, Jesus ele fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento está na palavra de Deus. Mas são todos os canais que ensinam a palavra genuína, a sã doutrina de Deus? Não. Não. Eu tenho cuidado de quando eu entro, eu compartilho a palavra de Deus. Que o Senhor toca no meu coração para eu compartilhar. Porque a palavra de Deus, ela vai edificar a sua vida, ela vai te ensinar, te exortar, te acrescentar sua fé no Senhor, vai fortalecer sua vida para você tomar decisão. Porque a baliza da nossa vida, o que baliza a nossa vida é o conhecimento da palavra da verdade, que liberta a gente do engano. Então, tudo que a gente precisa contém na palavra de Deus, que é o conhecimento de Deus para a nossa vida, sobre a nossa vida sentimental, sobre a nossa conduta, sobre como nós devemos nos portar como pessoas, cidadãos, como mães, pais, maridos, esposas, tudo está na palavra de Deus. Como deve ser a mulher segundo o coração de Deus, o homem, tudo está na palavra de Deus. Conhecimento está na palavra de Deus. Então, a gente deve buscar na palavra a sabedoria que vem do alto para a gente viver de uma maneira que agrade o coração de Deus. Para que o Senhor possa, então, se agradando de nós, conceder o desejo do nosso coração. Porque a Bíblia diz que o Senhor concede o desejo do nosso coração quando nós andamos de conformidade com a vontade dele. Ele se agrada em nos abençoar. Então, nós não precisamos correr atrás das bênçãos. A gente busca o Senhor, dono de todas as bênçãos. Que aquele versículo da palavra fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, as bênçãos que nos acompanham, a Bíblia diz. Quando a gente põe Deus em primeiro lugar, as bênçãos nos acompanham. Aonde você estiver, as bênçãos vão te acompanhar. Quando o Senhor chamou Abraão e falou: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, o Senhor fez uma promessa a Abraão, para ele, que daria a ele uma terra que mana leite e mel. Abraão foi junto com o seu sobrinho Ló. E a Bíblia conta que em determinado ponto eles prosperaram tanto que a terra ficou pequena para os pastores de Ló e Abraão, e teve uma contenda naquele lugar. Então Abraão chamou Ló, os pastores, e aí ele falou: olha toda essa terra e escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão não escolheu o lado. Ló olhou para as campinas, para o lado de Sodoma e Gomorra, a campina bem verde, pasto verde, e foi. Abraão seguiu para outro destino. E a gente sabe, a história conta, a Bíblia conta, que se não fosse a intercessão de Abraão, Ló teria sido destruído. A bênção acompanhou Abraão. Então, quando a gente está obedecendo a Deus, aonde a gente vai na direção de Deus, a bênção repousa sobre nós.
sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida. A obediência a Deus protege a gente de todo perigo, de todo mal. Se Deus mandou você ir, vai e faz o que eu estou te mandando. E você está na direção de Deus, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Então, Deus vai cuidar de você em todos os detalhes. Vai cuidar da sua vida sentimental, da tua vida espiritual, fisicamente, vai te dar direção e você vai ser abençoado. Então, quando a gente entende que o Senhor é a maior bênção, tudo na nossa vida muda. Não quer dizer que você não vai ter mais problema, mas a diferença é que o Senhor vai estar com você. Na hora da dificuldade, você vai clamar, Ele vai te ouvir, Ele vai estar ali, vai falar com você, vai ministrar o seu coração. Então a caminhada fica mais leve. E quando Ele vê que você não aguenta, Ele te pega no colo, te leva. Porque Ele é o nosso bom pastor. Então aqui Jesus voltando, quando Jesus fala, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Então, se tem falso profeta, é porque tem um verdadeiro. Cuidado, Jesus está falando, cuidado com os falsos que vêm até vós, vestidos como ovelhas. Parece ovelha, vestido de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. O que o lobo faz? O lobo, ele entra no curral para comer as ovelhas, espedaçar as ovelhas. Lobo. Jesus continua, presta atenção. Por seus frutos os conhecereis. Então, Jesus está falando, presta atenção para você não ser enganado. Pelo fruto, porventura pode colher uva de espinheiros e figos de abrolhos. Então, presta atenção no fruto. Tá dando a glória a Deus? De fato, tá agindo de conformidade, coerência com o que a Bíblia diz? Tá falando a verdade ou tá falando para te agradar? Aquilo que você quer ouvir? Jesus está falando, presta atenção. Porque o caminho do Senhor conduz à vida. E os caminhos que não conduzem à vida, conduzem à morte. A palavra de Deus é o caminho reto que nos leva a Deus. Jesus continua. Toda árvore. Jesus continua. Toda árvore. Jesus continua. Toda árvore, dizendo. Então, se a árvore é boa, ela vai dar fruto bom. Se a árvore é ruim, ela vai dar fruto ruim. De acordo com o fruto, você vai saber se a pessoa é de Deus ou não. O que é de Deus vai dar fruto bom. Porque a nossa raiz é o Senhor. Nós estamos... O fruto bom é enxertado na videira verdadeira. Vai falar da palavra. A boca é manancial de vida. E Jesus continua. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Jesus diz, presta atenção, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade e a vontade do meu Pai que está no céu. Então, falar até papagaio fala. Até papagaio fala. Mas a gente tem que obedecer ao Senhor. Quando o Senhor falou que era para mim entrar, começar a compartilhar a palavra, eu não compartilhava a palavra. Foi esse ano que eu comecei. Desde o ano passado, o Senhor estava falando, eu quero que você compartilhe a palavra. Eu falava com Deus, Senhor, mas já tem muita gente. Senhor, eu tenho dificuldade, porque eu não gosto de falar mentira, eu não gosto de enganar as pessoas.
Eu nem sei como é que faz, eu não sou muito boa em rede social. E o Senhor sempre me incomodando. Senhor, mas o Senhor sabe que eu não tenho facilidade, eu acho difícil. Eu conheço, eu estudo a palavra para mim, para eu aprender, Senhor. E foi o ano passado todo o Senhor me incomodando. Mas eu fui começar esse ano, olha bem. Esse ano que eu comecei com uma dificuldade. O meu primeiro vídeo eu acho que eu fiz em outra plataforma, não pode falar aqui o nome. E eu coloquei aqui, eu acho que é o primeiro que tá lá. Tá assim, bem. Você vê que tava com um pouco de dificuldade. Mas eu obedeci. Então, às vezes, não é fácil de obedecer. Não é fácil, às vezes, pra gente obedecer aquilo que Deus pede. Na minha cabeça, eu falei,